em 1996, a Comissão do Memorial do Ministério Público, a que hoje é composta pelo ilustre procurador Noel Nascimento, pela ilustre historiadora Maria Eunice e pelo ilustre procurador Rui Pinto. E vamos, desta vez, entrevistar um dos nossos membros, um membro dessa comissão, que melhor assim vai ser entrevistado ainda na qualidade de promotor. Condição que ele está, porque quis, que quando já trabalhávamos na corregedoria, eu mesmo tive que fazer o requerimento para a promoção do Marco Antônio, que foi o assessor. E ele foi e disse, bom, agora vai lá e diga que é mentira, me põe na cadeia. Diga que eu falsifiquei o documento. Ele foi e fez um outro requerimento que existia. E continuamos lá. Para mim foi muito bom, que o Marco Antônio, desde 91, quando eu fui a primeira vez corregedor, teve um desempenho extraordinário, adjunto da corregedoria. Que tem uma coisa interessante, Noel, Maria Eunice, e agora Maria Eunice, eu assim, Rodrigues da Silva, e Rui, tem uma coisa interessante. Eu, quando conheci o Marco Antônio na comarca de Castro, de Ponta Grossa, ele era substituto, eu vi assim um rapaz sudavoso, idealista. Eu simpatizei. E aí comecei a ver o trabalho. Então vi assim uma retidão de caráter, um homem digno, probo, e um promotor novo, mas muito responsável, e com um trabalho extraordinário. Então eu pensei, e tive comigo, um dia, se eu tivesse que ocupar algum cargo de direção no Ministério Público, eu iria convidar o Marco Antônio. E ele estava lá em Cornélio Procópio, uma vez estava querendo fazer uma reunião, e veio nesse tempo falar comigo, aparecia muito pouco no Curitiba. E eu até me orgulhava, gostava de tê-lo, sempre com satisfação. E dessa vez, então, quando aconteceu na minha eleição, foi interessante. Eu telefonava para o 225-2027, que é o telefone lá da residência dele, e ninguém respondia, não atendia. Eu disse, mas será que é algum engano? Porque eu estou tentando há várias vezes para convidá-lo. E nisso eu estou naquela tentativa, eu recebo um telefonema do Marco Antônio que estava de férias. Estava, se não me engano, na praia. E me vem aquele telefonante dizendo assim, olha, eu queria cumprimentá-lo, coisa que eu quase nunca faço, não é do meu tio, não faço isso, mas o seu caso é um caso especial. Eu queria cumprimentá-lo para a vitória, estou muito satisfeito com isso. E eu disse, pois eu estou louco para falar com você, até naquele momento, será que é brincadeira? Aquela coincidência, só eu estou precisando muito falar com você, porque eu quero fazer esse convite. Eu quero que você ocupe o cargo de adjunto da corregedoria. Então foi dali que eu pude ver mais de perto um trabalho extraordinário, um trabalho que dignificou a corregedoria. Eu acho que fiz uma gestão em 91 que foi até, graças a Deus, muito elogiada, e depois em 94, 95 também, porque pedi outra vez que o Marco Antônio assumisse como adjunto. Então foi assim. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que para mim tem essa conotação, é muito cara, e que até a Liana mesmo, que hoje aqui está filmando, e que foi nossa secretária lá na corregedoria, sabe, todos viram o trabalho, tem um trabalho simplesmente extraordinário. Então, para começar esta entrevista, ontem eu comecei pelo promotor Marco Antônio. Hoje vamos começar, eu peço licença, meus ilustres colegas, vamos começar pela historiadora, que é colega de turma. Então, Maria Eunice, com a palavra. É colega de turma, né? Por razões sentimentais. Mas eu começaria, então, do início, pedindo ao Marco Antônio que nos apresentasse assim, um panorama da formação dele e também o que o levou a escolher a carreira. Eu começo respondendo, não a pergunta Maria Eunice, mas começo fazendo uma pequena introdução. E eu devo fazer isso em meu benefício próprio, para que a posteridade não seja muito severa comigo, e ao ver essa fita gravada,
deste promotor, que apesar das palavras do Dr. Carias, né, tem uma trajetória bem escolhida, ele se aventurou para prestar esse depoimento. E eu estava até antes dessa entrevista conversando com o Dr. Pinto a esse respeito, e eu dizia a ele, que é um fato sabido, né, que eu naturalmente ainda não tenho uma perspectiva histórica de todos que passaram até aqui. Como também, isso é um dado objetivo, eu não tenho na minha carreira a marca de um mandato ou da designação para um cargo de chefia, né, da instituição. Mas o que me levou realmente a aceitar esses reiterados convites que me foram feitos foi, em primeiro lugar, saber que o levantamento histórico que se faz no Ministério Público, ele não visa apenas o retrospecto da nossa história, porque o depoimento que se presta hoje fica gravado e no futuro ele também fará parte da história. Esse é o presente de hoje, né? É a história de amanhã. Então, essa perspectiva é uma dessas razões que me levaram, enfim, a estar aqui hoje nessa tarde. A segunda perspectiva que me levou a aceitar o convite da presidência dessa comissão foi o fato de que eu sou um promotor como a maioria dos promotores e a maioria dos procuradores, ou seja, eu componho a grande maioria do Ministério Público. Excluída dessa maioria estão esses cargos, essas personagens de relevo na vida da instituição. Os outros, tanto, são iguais a mim. Trabalhamos diuturnamente, procuramos servir com o melhor da nossa capacidade de instituição, né? Portanto, eu faço parte dessa grande maioria. E como o memorial é um espaço que não apenas deve servir para retratar os personagens mais representativos do Ministério Público, mas também para ouvir, né, a voz dessas pessoas que muitas vezes anonimamente contribuem para a instituição, e eu sou, portanto, uma dessas pessoas que compõe essa maioria da instituição, foi essa série de razões que me levou a aceitar o convite tão repetido feito pelo Dr. Campos. Bom, com relação à pergunta da maioria, eu queria dizer o seguinte: eu não sou daqui desse estado, é um fato sabido que eu nasci em Porto Alegre. A minha formação toda é feita ou na escola pública ou em escolas católicas, né? Quer dizer, curso colégio público, né? Ou então curso primário. Depois eu faço ginásio numa escola católica, venho para o Paraná nessa altura, faço concurso para o colégio estadual, e aí nunca mais saio da escola pública, faço curso clássico. O último ano que existiu o curso clássico no Colégio Estadual do Paraná, faço a Faculdade de Direito da Universidade Federal e depois, concomitantemente, faria letras na Universidade Católica, mas coisa que eu nunca exerci, nunca fui para esse lado do magistério. Portanto, a minha formação básica era toda feita em escola pública. Posteriormente, teria feito pós-graduação e também sempre, digamos assim, em área pública, né, patrocinada por entidades de ensino público. Por que eu entrei no Ministério Público? Foi uma coisa absolutamente acidental. Isso tem a ver com o atual Procurador-Geral, pois que no tempo da Universidade Federal, quando cursávamos a Faculdade de Direito, nós dois tínhamos o hábito de estudarmos juntos para as provas trimestrais, todas as disciplinas. E concluída a Faculdade de Direito, fui trabalhar com o professor Alcides Munhoz Neto, fiquei algum tempo no escritório dele, e nessa altura me procurou o Olímpio Sotomayor dizendo: olha, vou fazer o concurso do Ministério Público, você não vem fazer o concurso comigo? Cara, não é uma coisa que eu tenha realmente uma expectativa nesse sentido. Mas como ele tanto insistiu, ele dizia assim: olha, veja como o Egas fez, ele fez concurso, passou e ficou com o título, né? Eu, por amizade, também porque a perspectiva do estudo não me desagradava, né? E porque eu achava muito relevante o título de ingresso no Ministério Público, mesmo que eu não pensasse em assumir a carreira, nunca tivesse tido essa expectativa. Isso me levou a, com o Olímpio, estudarmos a fio, rigorosamente, 1 ano e 2 meses aproximadamente, diariamente, né? Era o programa de estudo diário. O concurso foi prestado, nós passamos, né? E aí eu, pela primeira vez, que era uma coisa inesperada, que eu nunca tinha mesmo
manifestava uma intenção muito grande de exercer, que era o Ministério Público, passou a ser uma preocupação. Da preocupação passei a angústia, né? E uma vez fui conversar com o professor Alcide Munhoz, né? E ele disse, olha, no fundo a decisão é sua, mas eu acho que é uma tarefa. E ele vinha do Ministério, deu indicativos muito substanciais a respeito da carreira, de forma que eu acabei optando pelo Ministério Público. Entrei muito temeroso, né? Porque eu achava que eu não tinha a experiência necessária para isso. Passei um começo mais ou menos difícil, né? Como acho que deve ser o começo da maioria de nós todos. Né? E hoje, sim, absolutamente convencido de que dei talvez um dos passos mais acertados da minha vida. Né? Não foi um amor à primeira vista, foi um amor que veio com o casamento. Mas completando essa vida, você veio com a família para o Paraná? Veio com a família? Vim com a família. Meu pai transferiu-se para cá, né? Eles transferiu. Transferiu-se para cá e a família veio junto. Quer dizer, os meus familiares, com exceção do meu pai e minha mãe, estão todos no Rio Grande do Sul. Né? É que nós tivemos diversos gaúchos que vieram sozinhos para cá. Não. Eu vim com a família na época do curso colegial. Já veio para a formação, já veio para estudar. Já veio para cuidar dos filhos. Caramba, que você nos arcar com mais. Eu quero registrar aqui a presença do eminente procurador de justiça, Milton Bussi, que também já esteve programado na entrevista, que agora já não é na atividade, mas que desempenhou um papel muito importante no seu ideal, e que hoje nos honrou com a sua presença, e que depois eu quero também, se puder, passar a palavra a uma pergunta. Vamos agora para... Doutor Noel, eu vou pedir aqui ao Rui Pinto, porque ele sempre foi um admirador profundo do Marco Antônio, no seu caso também. Mas o Rui Pinto tem uma coisa interessante. Ele estabeleceu, ele fez alguns elogios, sem saber quem era. E uma vez, mostrando os elogios, eu vendo esse elogio na correção permanente do procurador, ele fazia um elogio pensando que era outra pessoa. Tratava-se do promotor Marco Antônio, e ele pensava que era um de Londrina. E eu tenho lá, ele estabeleceu elogios. Então, não sabia quem era. Ligar a pessoa. Pois é, hoje. Rui Pinto, já que estava... Eu estou porque ele também já emendou a palavra. Na verdade, o doutor Careto me comprometeu, não comprometeu propriamente dito. Ele apenas adiantou uma opinião que sempre eu manifestei a ele, manifestei desde aquele tempo que eu atuava na corregedoria. Portanto, eu endosso as palavras todas que o doutor Carias, tudo que ele proferiu na abertura do nosso trabalho de hoje a respeito do nosso ilustre entrevistado. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: eu sei que o colega é um membro muito ativo do Ministério Público, tem exercido uma atividade muito grande, né, constante, é um homem com um pensamento voltado para frente a respeito da instituição, alguma visão, participação em congresso, com trabalhos próprios, que defendeu em congresso do Ministério Público, ao qual eu assisti. Então eu gostaria de perguntar ao colega o seguinte: a sua visão de Ministério Público, essa visão é muito importante, é a visão de um homem jovem, e um homem realmente ligado à instituição, intimamente ligado pelo seu ideal, como ele mesmo manifestou agora. Eu gostaria dessa visão atual do Ministério Público e o papel que o Ministério Público hoje desempenha na sociedade brasileira, e em relação, inclusive, ao passado, e ideias sobre o futuro, porque nós temos recebido algumas críticas aqui a respeito desse avanço tão grande que o Ministério Público sofreu, foi contemplado pela Constituição de 88. Eu queria a opinião do colega a respeito desse crescimento tão grande desse Ministério Público, para quem vive atualmente dentro do Ministério Público, se realmente o Ministério Público vem desempenhando ou tem condições de desempenhar as tarefas todas que a Constituição e a nação atribuem à instituição. É isso. Rui, eu por uma questão de circunstâncias e também um pouco de sorte pessoal, eu talvez tenha sido um promotor que passou por quase todas as situações de experiência funcional que se pode passar no Ministério Público, vai ser sim, naturalmente, a promoção. Eu
já tive atividade, ainda hoje tenho atividade como promotoria especial, trabalhei 2 vezes na corregedoria, participei 2 vezes de banca de concurso, inclusive de funcionário de promotores, assessoria de gabinete do procurador-geral, promotorias comuns também, em Curitiba, muito no interior, né? Enfim, participei nessas circunstâncias de ângulos muito diversos da vida da instituição. Isso talvez me tenha dado um certo tempero ao interpretá-la, né? Quer dizer, eu não tenho a visão apenas do promotor que está na vara civil, que está na vara criminal. Me foi dada a fortuna de ter essas experiências e isso eu acho que talvez enriqueça um pouco a visão que eu tenho do Ministério Público. Dentro dessa visão, tanto que eu acho que um pouco plural das coisas, eu posso lhe dizer que hoje a minha interpretação sobre o papel do Ministério Público passa inicialmente pela discussão interna que existe no Ministério Público hoje e que ela vem desde 1988. Enquanto nós não assumirmos claramente um papel o quanto possível unitário nessa discussão, talvez o nosso trabalho externo diante da sociedade ele fique de alguma forma empanado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje nós temos colegas que propõem um retorno do Ministério Público ao processo, entre aspas. E temos colegas que insistem, né, em todas as áreas, tem procuradores, promotores, que insistem em que o Ministério Público aprofunde mais essa sua atividade social, né, que nasce muito a partir de 88. E eu acho que se estabeleceu um dilema que é falso. Na verdade, do meu ponto de vista, as duas coisas caminham juntas. É evidente que não é possível que se retorne apenas aos processos, porque isso significaria rasgar o texto constitucional. E é evidente que é impensável pensar no promotor de justiça apenas atento às questões sociais, desvinculando-se de todo o passado e de todo um aporte legislativo que determina a sua intervenção em números cada vez maiores de efeitos. E por que esse dilema é falso? Porque apesar dessa discussão que há, uns querendo um retorno e outros querendo avançar mais rapidamente, no fundo a prática nos demonstra, e o serviço da corregedoria, a assessoria do gabinete geral, a chefia de seu gabinete, me demonstrou o seguinte, que os promotores estão hoje trabalhando em mais processos do que trabalhavam antigamente, e a par disso, ou somando-se a isso, os promotores também estão investindo nessa área dita social, que na verdade deve ser entendida da seguinte forma, ou seja, o promotor preocupado com as carências da sua comunidade e dentro das suas atribuições, procurando contribuir para minorá-las. Tanto que isso possa ser feito no aspecto administrativo, no aspecto judicial, ajuizando as ações, e às vezes problemas grandes que se resolvem por telefone. Né? Quer dizer, esse acúmulo não é de quantidade. Ou é de quantidade, hoje ele tem mais quantidade. É quantitativo esse acúmulo? Sim. Ou é qualitativo no sentido da diversidade de atividade? não, veja bem, nós estamos aqui numa produção industrial de texto legislativo. Não vamos discutir a qualidade deles. É uma questão que a doutrina tem falado com muita frequência, né? De uma qualidade, às vezes, bastante discutível. Mas, eu enfim, falo de qualidade no sentido de diversidade. mas eu quero dizer que essa produção legislativa que nós temos tido nos últimos anos, ela tem sido muito copiosa. E tem entregue ao Ministério Público funções que, às vezes, nem bem o Ministério Público sabe que tem. Para se ter uma ideia, quando a gente lê a dicção do texto constitucional e diz que o Ministério Público é o defensor do regime democrático, é o defensor dos direitos individuais disponíveis, direito público disponível, essa coisa toda, entendeu? Isso é uma coisa altamente genérica. Se fosse direito penal, seria uma norma penal em branco, que deve ser preenchida com os textos que vêm depois. E eu acho que o Ministério Público ele cumpre o seu papel social, não quando alguns, equivocadamente, ou às vezes nem tanto, dizem, mas o papel do promotor não é ir lá para a favela, descobrir se o sujeito está morrendo de fome e alcançar um prato de comida para ele. Meu papel não é esse. Mas é evidente que o papel do promotor não é esse. Eu acho que o papel do Ministério Público na área social é observar a lei estritamente e fazê-la cumprir, ou contribuir para isso. Ele vai estar agindo socialmente. Eu vou dar um exemplo que é exatamente disso que eu estou falando. Nós temos funções legislativas tradicionais por todos nós conhecidas. Mas há determinadas funções de alto cunho social, de alto cunho democrático, que o Ministério Público ainda não investiu. O que eu acho que é Ministério Público social
é exatamente investir tempo que a lei nos dá de munição para atuarmos em favor da sociedade. Por exemplo, existe numa lei que extingue o antigo INAMPS, existe um artigo perdido nessa lei, isso é um mero exemplo de outras situações que ocorrem como essa. Um artigo, no artigo 12, é uma lei de 1994, e essa lei diz assim, que os recursos do Sistema Único de Saúde, que são recursos assim colossais, de um problema também colossal, que é o problema da saúde pública no Brasil, a utilização desses recursos deverá ser objeto de prestação de contas por parte de seus gestores, ou seja, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, Ministério da Saúde, perante o Conselho Estadual de Saúde, a Assembleia Legislativa e as câmaras municipais, promovendo-se audiências públicas para esclarecimento de quem queira tomar satisfações a respeito dessas contas, nessas entidades. Muito bem, nunca se cumpriu isso. O Ministério Público hoje, eu digo isso porque foi uma questão que eu estou fazendo, uma questão, portanto, do meu conhecimento pessoal, porque eu estou atuando nessa área. O Ministério Público hoje está oficiando aos gestores dessas verbas públicas, pedindo a prestação de contas determinada pela lei, para que a população fique sabendo quais são os grandes problemas dos recursos da saúde e nos fóruns adequados, ou seja, no Conselho Regional de Saúde, que é uma instância social de controle dos interesses da saúde, nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa do Estado. Quer dizer, isso eu acho que é você promover o Ministério Público a atuar com base na lei, com cunho social. Quer dizer, dentro da área de saúde, ainda para não sair da área de saúde, mas só para dar uma outra medida de como você pode intervir com efeitos sociais positivos. Por exemplo, existe uma outra regra, e essa regra já está na Lei Orgânica da Saúde, que é de 1990, que diz que os recursos da saúde, ou melhor dizendo, os gestores do Sistema Único de Saúde não podem ser, ao mesmo tempo, credenciados como prestadores de serviços de saúde. Quer dizer, então, se o cidadão é o secretário municipal de saúde, portanto, daquele município, portanto, ele gera recursos do SUS, ele não pode, ao mesmo tempo, ser o dono do hospital. O que nós temos na grande maioria das prefeituras, e em muitas delas, O dono do hospital é o prefeito, ou é os próprios secretários de saúde. Então, o que acontece? O que a lei proscreve, que é uma imoralidade. O sujeito recebe o dinheiro do Sistema Único de Saúde de um lado do balcão, corre para o outro lado e ele mesmo recebe. E ele mesmo se fiscaliza. Então, isso dá uma alta aparência de imoralidade. E o Ministério Público já interveio nesse ponto, expedindo recomendação administrativa, e vai fazê-lo agora, no começo de janeiro, a todos os prefeitos que estão assumindo, alertando-os da existência desse dispositivo legal e recomendando a todos eles que se abstenham de incidir, de impulsionar no que proíbe a lei. Quer dizer, então eu acho que, dando exemplo dessa natureza, eu estou tentando lhe explicar de uma forma bem prática como, na minha visão, você promove esse Ministério Público Social. Quer dizer, saindo daquelas velhas estruturas, que são velhas, mas ainda são muito eficientes, devem ser preservadas, veja lá, atenção, do direito penal, do processo penal, do civil e processo. Quer dizer, eu acho que é um campo legislativo de repercussão social enorme, mais ou menos virgem, e o Ministério Público não tocou. E dou um outro exemplo de como o Ministério Público deve atuar socialmente para bem cumprir o que a Constituição lhe determina. O que o Ministério Público fez até hoje em termos de dar acesso à população a serviços de saúde, de educação? Nós estamos engatinhando em matéria de preservar para a população um serviço de saúde básico. Isso é um trabalho de meses apenas. Em termos de educação, da alfabetização ao cidadão, que isso é tarefa do Estado, que ele não está cumprindo, e é um direito dele, básico, elementar, nós ainda não fizemos nada. Quer dizer, nós temos muito caminho para percorrer. Essa tarefa social é muito ampla, Quer dizer, o programa brasileiro é um programa naturalmente social. E só para fechar, os promotores do interior, somente em trânsito inicial, que tem atribuição plena, entendeu? Eles fazem todos os seus processos, a corregedoria tem os levantamentos nesse respeito, fazem todos os seus processos e fazem mais esse plus, entendeu? E eles dão a demonstração para todos os demais que estão até muitas vezes em final de carreira, estão na intermediária, estão na final, de que isso é possível, de você caminhar observando a lei, portanto mantendo a ligação íntima, permanente com o processo, e de outro lado, você somar a essa atividade estritamente processual
uma atividade que eu não chamaria de cunho social, que o promotor de justiça, que alguns querem confundir com assistente social, ele não é um assistente social. Né? A assistência que ele dá à sociedade é de outra natureza. Então, acho que é um dilema que está... Exato, eu acho que é um dilema que existe hoje, está sendo muito discutido, né? Ou a volta ao processo, ou o aprofundamento, botar o pé no acelerador, né? Nessas questões sociais, eu acho que no fundo isso não existe. Isso não existe. Pelo menos a minha interpretação vai por aí. E eu vejo que o caminho do Ministério Público é esse. Né? O Dante... Então ele vai caminhar mais para o social. Acho ele vai acabar enveredando mais. Mas porque a nossa sina é essa. A nossa sina é essa. O senhor veja uma coisa. O Dante, ele tinha uma espécie de praga, uma espécie de maldição na Divina Comédia, que ele dizia o seguinte, ele dizia que, a gente lembra disso, que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que em tempos de crise buscam a neutralidade. E o Ministério Público não está correndo esse risco pela maioria, pela imensa maioria dos seus membros, né? Porque apesar de toda essa ebulição interna em torno dessas ideias, ele ainda assim, discutindo essas questões, ele está indo à frente, buscando exatamente atender a sociedade no cumprimento da lei. Né? Quer dizer, ele não está se omitindo, né? E acho que isso é um processo histórico. Né? O futuro vai dizer se a gente está cumprindo bem esse papel ou não. É que as frentes são muitas. São muito superiores, do meu ponto de vista, ao que pode estar pronto no Ministério Público. A instituição ainda precisa se preparar muito melhor. Nós temos que... Deixa eu entender. A instituição, hoje, ela está muito mais aparelhada do que estava no passado. Hoje o promotor tem o seu gabinete montado. Aquele promotor antigo, Robson Crusoe, cercado de processos, enviado por todos os lados e sozinho, isso não existe mais, felizmente. Tem os centros de apoio que pode supervisionar e dar sustentação. Tem o pessoal administrativo, que foi um passo generoso, e o promotor sozinho, sem comunicação, tem que conviver com a sociedade para ecoar os seus mais legítimos anseios. Eu acho que não podemos perder as posições antigas, processo civil, processo penal, etc. E avançar ainda mais nas conquistas. E principalmente, se você se preocupa com o aspecto social, a mim choca essa aparente neutralidade nas questões fundamentais do gestor, do fiscal, do regime democrático. E aí nós temos falhado, porque a nossa independência nos leva à aparente neutralidade para não nos envolvermos no fato político. Mas o fiscal da lei, de sua execução e do regime democrático, a salvaguarda da Constituição está nos ombros do Ministério Público. E pouco temos feito nesse setor, até em função da tibieza, não de medo de errar, não, mas de um medo de comprometer o passado e a dignidade da instituição. Eu gostaria que o colega conversasse sobre este aspecto, que para mim é angustiante. Estamos vendo a Constituição de 88 sendo agredida e eu não vejo o Ministério Público sair a campo para defender aqueles que injustamente atacam a Carta Cidadã, a carta que é liberatória dos anseios mais legítimos do indivíduo. Pois olha, eu acho que o Dr. Augusto está absolutamente correto no seu raciocínio. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a instituição tem tido um surto recente de aparelhamento, né, de municiamento material, muito interessante, muito importante. Isso tem dado aos seus membros condições muito melhores de trabalhar do que vinham tendo, apesar dos esforços dos anteriores procuradores, mas que vinham também administrando em épocas em que isso também era muito mais difícil de conseguir. Porque a autonomia financeira é uma coisa relativamente recente e foi conseguida em pactos dificílimos, procurador a procurador, um deles perdeu o cargo procurador, né? Quer dizer, em torno dessa independência. Então, isso é um processo. Portanto, quando eu falo que recentemente tivemos um surto de equipamento que melhorou muito materialmente as nossas atribuições, os exercícios das nossas atribuições, eu não estou credenciando apenas o Procurador-Geral de hoje, porque ele é apenas, porque se ele pôde fazer isso hoje, é porque os anteriores construíram uma escala, construíram um caminho para ele poder fazer. Isso, no fundo, eu acho que é a soma do trabalho de todos os anteriores, né? Bom, mas eu quero também lembrar que a questão é malthusiana, ou seja, na medida em que você tem um equipamento adicional, você tem um pouco mais condições de trabalhar, ou seja, condições melhores de trabalho,
isso cresce aritmeticamente. E a tua demanda, enquanto Ministério Público, cresce geograficamente, às vezes duplamente. Geométrica. Por quê? Vou dar um exemplo. Eu sou um promotor que hoje atuo na área constitucional, mas com ênfase na área de saúde. Então, eu tenho vários casos de direito constitucional, porém, a minha atribuição que me foi confiada é a área de saúde. Então, como o Dr. Custo tem uma ideia, nós tivemos no primeiro semestre desse ano, apenas na área, vamos excluir as questões de saúde na área federal e área do estado do Paraná, apenas no município de Curitiba, eu ainda faço um centro de apoio para todo o estado, tá? Apenas no município de Curitiba, nós tivemos 7.553 demandas contra o Serviço Único, o Sistema Único de Saúde aqui em Curitiba. Todos os casos, todas as hipóteses teóricas de intervenção do Ministério Público. Eu sou um dos. Você tem uma ideia de como a coisa é geométrica, é colossal, porque nunca tínhamos mexido nesse ateliê. Então hoje eu estou absolutamente convencido, só para fechar o raciocínio, né, do descompasso inevitável que há entre o nosso apetrechamento e a demanda que nós temos de trabalho. Eu estou absolutamente convencido que é invencível essa demanda e que tem que se trabalhar nas causas, para tentar conter um pouco os efeitos, senão a gente vai naufragar nos efeitos. Para dar um exemplo, nós temos várias queixas de infecção hospitalar, que estamos tratando caso a caso. São pessoas que se infectaram em hospitais, entraram lá por uma razão, né, e acabaram saindo de lá. Algumas delas nem saíram, faleceram em virtude dessa infecção, né? E nós temos aí as queixas individuais, que quando são pessoas pobres, o Ministério Público tem que atender, e eu atendo. Instruções complicadas, extremamente técnicas, trabalhosas e longas. Então temos várias. Mas na medida em que eu, o Ministério Público, percebo que a ideia é ir pelas causas, eu tenho que começar a forçar os hospitais a criarem as CCIHs, que são as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar. Que essas comissões existindo, como diz a lei, e não basta apenas existir no papel, desde que elas façam busca ativa, os meus casos diminuem. Mas a questão não é apenas administrativa, né? Diminui a desgraça das pessoas que se veem vítimas desse tipo de episódio. Questão de contaminação por sangue, por HIV, por hepatite, por chagas, nós temos vários casos. Fechamos 2, 3 hemocentros no estado, né? Hemocentros que funcionavam em situações precaríssimas. O dono do hemocentro sabia que o sangue estava contaminado e vendia para a indústria de hemoderivados. Sangue do interior do Paraná, desses bancos de sangue que agora foram fechados por intervenção do Ministério Público, foram encontrados naquele Instituto Santa Catarina, no Rio de Janeiro, que deu uma repercussão nacional na imprensa, sangue contaminado com hepatite, com chagas, sangue que sai daqui. Então, atuação em cima do banco de sangue, para evitar esse tipo de coisa. E depois nós temos milhares de demandas de contaminados, querendo, né, a indenização, querendo o processo criminal. Então eu estou convencido então que a questão é pela causa, sem deixar de atender o varejo, né? Bom, eu fecho esse parênteses porque era a primeira observação do Dr. Milton a esse respeito. A segunda, que me parece muito mais relevante, que saiba da paróquia, que é a questão da Constituição. A questão hoje da Constituição é muito curiosa, porque nós temos uma Constituição de 1988, todo mundo conhece, que é uma Constituição que, em termos de conferir direitos ao cidadão, é uma das mais avançadas do mundo, todos nós sabemos disso. O que nós estamos vendo hoje é um contrafluxo, no sentido do que diz a Constituição, né? Quer dizer, uma certa parte da inteligência brasileira, por incrível que isso possa parecer, hoje está trabalhando nesse sentido. Contra o cidadão, abertamente, já não há mais, e até mentindo à população. Exatamente. O senhor Bresser Pereira, com seus números irreais sobre o funcionalismo público. O serviço público está sendo sucateado. O senhor Reinaldo Stefanes, com a Previdência, um dos números, se quer uma auditoria para saber onde está realmente, quem é que está, se é o Tesouro, está sendo suprido pela Previdência, ou como se alega, a Previdência é suprida pelo Tesouro, mas o que nós vemos é que uma auditoria interministerial nesse sentido necessária não está sendo proposta, e os números não batem, que é terrível, que a matemática precisa. Então, aí sim, eu sinto falta de uma instituição pujante como a nossa, ainda que se possa alegar que alguns aspectos possam ser de competência do outro Ministério Público. Eu acho que a defesa da Constituição, que é o regime da legalidade, é uma coisa que o Ministério Público deve exercer
permanentemente, diuturnamente. Mas nós também devemos estar atentos para a realidade que fomenta esse contrafluxo em direção à Constituição. Hoje nós temos uma economia de mercado altamente globalizada, ou que se pretende altamente globalizada. É a velha questão do neoliberalismo. O que acontece? Nós apanhamos o modelo da Margaret Thatcher nos Estados Unidos, dos presidentes Ronald Reagan e Bush nos Estados Unidos, e a Thatcher na Grã-Bretanha. Apanhamos essa filosofia, que começa com a Thatcher, e que vem a constituir a espinha dorsal do neoliberalismo, e esse tipo de ideias é que nós estamos implantando aqui no Brasil, e por aí afora é o que se vê falar. Um pensador francês disse recentemente uma frase muito interessante a esse respeito. Né? Ele diz assim, que essa coisa que todo mundo fala de globalização, para ele antigamente se chamava de imperialismo. Né? Quer dizer, bem, mas o que eu acho então a esse respeito? Nós hoje somos objeto de uma coisa chamada mercado. Quer dizer, nós somos avaliados, pesados, palpados pelo que podemos consumir, né? E pelo que podemos produzir. Nós somos um dado. Né? Quer dizer, o cidadão hoje que se alija do mercado, ele está fora do mundo, está fora da sociedade, é um peso. Vai cair naquelas cifras negras da Previdência, vai por aí afora. Né? Nós estamos nos tornando uma sociedade altamente competitiva, aos poucos estamos caminhando para isso. Né? Pagamos um preço altíssimo de desemprego, os níveis de saúde pública são terríveis no Brasil, todo mundo sabe disso, né? E por aí afora. Quer dizer, agora, o que nós queremos com isso? Né? O que neoliberalismo que nós queremos com isso? O de importar automóveis de luxo, né? Sem imposto, sem restrições alfandegárias, né? E ao mesmo tempo sabemos, né, que esse mesmo modelo, que não é um modelo voltado para o interesse da população mais carente, esse mesmo modelo pode nos autorizar a importar um bem sem pagar taxas alfandegárias, não seria devido, né, em função dessa globalização. Esse mesmo modelo impõe, o que a gente vê quase diariamente na televisão, aqueles cidadãos atendidos em maca de corredores públicos, né, com o soro, assim, às vezes segurando com a outra mão, né, o soro, quer dizer, é aquilo. Ele está caminhando para isso. Quer dizer, por quê? Nessa marcha contra a Constituição. Né? Quer dizer, isso parte, por que pareça, de um homem como o Presidente da República. Eu me sinto muita vontade para falar do Presidente da República, com todo respeito, que também não votei. Né? Então não é uma questão de ter votado e agora estar arrependido do voto, qualquer coisa assim, não. Mas reconheço nesse homem que hoje está na presidência da República capacidade intelectual muito grande e que poderia, né, se outra fosse a maré, dar um rumo diverso à nossa vida. Acho que o Ministério Público deve contribuir para o regime democrático, ser mantido tal como está na Constituição. Porque jamais, eu imagino, teremos uma Constituição com a fundamentação humana, humanística que tem nessa Constituição. Isso é um produto da cultura brasileira, dos mais apurados que tivemos ao longo da nossa história, desde o Império, entendeu? Em termos de o Estado servir a coletividade. Né? Então, muito se critica que quase não há a palavra deveres nessa Constituição, muito há a palavra direitos. Né? Uma crítica muito grande nesse sentido. Há até quem tenha feito em São Paulo uma contabilidade, foi pegar o texto constitucional, ver quantas vezes a palavra direito está escrita, quantas vezes a palavra dever está escrita. E a desproporção é enorme, né? Muito mais, cerca de muito grande a diferença. Né? Mas isso não invalida o texto constitucional. Né? Porque o Estado não é um Estado criado para subjugar o cidadão de forma a criar uma carta de deveres. Isso não é uma caserna. Isso é um Estado democrático de direito. Eu acho que o caminho é por aí. Certamente a tarefa de manter viva essa Constituição, né, e ela passa por reformas que estão se avizinhando, e são reformas, muitas delas, motivadoras de direitos, inclusive alguns nossos, mas eu falo isso sem qualquer espírito de corpo, né,
porque a mutilação de direitos que se prevê nessas reformas, né, em relação ao Ministério Público, é insignificante em relação ao estrago geral que se pretende. Acho que está muito além das nossas forças empunharmos sozinhos essa bandeira. Até porque a bandeira não é exclusivamente nossa. A bandeira é de todo cidadão brasileiro. Muito bem. Nosso ilustre colega Noel Nascimento. Qual é a sua? O doutor Marco Antônio, sintetizando toda essa argumentação, não acha o senhor que o Ministério Público sempre teve uma dupla ação em todos os regimes? O promotor público, antes o promotor de justiça, sempre teve a defesa da ordem social em qualquer regime, inclusive nos regimes ditatoriais. Hoje tem a defesa do regime democrático, do Estado de Direito. Ao mesmo tempo em que teve a defesa da ordem social, ele sempre teve a defesa da sociedade em sua mente, em seu espírito. Sempre teve duas atitudes. Uma atitude aparentemente contraditando a outra, mas na realidade harmônicas. Não acha o senhor que em virtude dessas atitudes diversas, aparentemente antagônicas, mais harmoniosas, o promotor de justiça tornou-se um agente de transformação do próprio Estado, do próprio regime e mais ainda em nossa Constituição de 1988, como uma instituição realmente democrática dentro do Estado, transformando o poder, ao mesmo tempo em que defende a ordem social, as leis, se contrapõe à corrupção, à opressão ao mais fraco e defende a sociedade, o povo. Não acha o senhor que toda a luta do Ministério Público se resume na transformação real da sociedade para melhor? Queria fazer outra pergunta também, senhor. Se não acha que as penas alternativas em nossa época tornam-se cada vez menos expiação e menos castigo, tornando-se regenerativas? E outra pergunta, queria saber do senhor o que fica desta comissão do memorial do Ministério Público de altamente positivo para os novos promotores de justiça. São essas. A primeira questão sua, o Ministério Público como agente de transformação social, eu acho que o Ministério Público, em cada época em que a instituição passou, ele teve um papel muito característico. Eu, particularmente, posso me definir mais a época recente, né? A qual eu mesmo vivia, eu mesmo sou um dos atores desses papéis, né? Mas, nós sabemos, no regime de ser instalado em 64, né, o Ministério Público cumpriu o seu papel, mas nós também sabemos que, embora não tenha contribuído
para os excessos que foram muitos nesse regime, não contribuiu para que se criassem esses excessos. Sim, mas não a instituição. Não. A instituição não. Episodicamente aqui e acolá. Mas em tão pouco número essas pessoas que não, de qualquer forma, não puderam caracterizar isso como uma ação institucional. Mas ele também, se não contribuiu para esses excessos, também não contribuiu para minorá-los. Essa que é a grande verdade. O Ministério Público, os tempos eram impuros, todos nós sabemos disso. Né? Havia, em certas épocas desse período autoritário, havia muita restrição à informação, à expressão de opinião das pessoas. As pessoas se sentiam, às vezes, acuadas de expor as suas opiniões em conversas informais, em locais públicos, em lugares públicos. Quer dizer, isso aí constrangeu a instituição como constrangia todos os cidadãos do país. Acho, particularmente, que outras corporações avançaram um pouco mais. Né? Por exemplo, a OAB, eu acho que avançou mais nessa questão, numa certa altura, do que o Ministério Público. Não que tenha avançado tanto também. Né? Mas o Ministério Público, ele tem um comportamento típico, né? Em cada fase da história. Né? Nessa fase recente, em que nós estamos nos entendendo como agentes políticos e, portanto, agentes de transformação social, né? Eu acho que isso vem em abono naquela ideia que eu estava falando no começo, ou seja, você só pode se entender em agente de transformação social quando você atua diretamente sobre a matéria social que está aí, dependendo, precisando da intervenção do Ministério Público. Né? Então, acho que somos isso. Até quando o seremos, não sei, porque nesse processo de revisão de 1988, corremos muito riscos, inclusive de termos rodada essa atribuição de transformação política. Né? A segunda questão que o senhor coloca, que é a questão das penas alternativas, todos nós sabemos aqui do Dr. Bussi, professor na matéria, eu poderia falar do que eu sobre esse assunto, o Dr. Carlias, doutor na área criminal, uma profissão de trabalho, de qualidade de tecnologia. Eu acho que essas penas alternativas, elas vêm, naturalmente, do exaurimento de um sistema, que é o sistema de segregação do cidadão, que é apenado pela prática de um vício. Até aí não disse nenhuma novidade. O que sempre me chamou a atenção é de que nós estamos criando situações absolutamente absurdas no crime, na área criminal, no Brasil. E eu estou convencido de uma coisa que eu digo até para os colegas, que é o seguinte, que hoje as grandes respostas no crime, quem dá é o direito civil. Você tem uma ideia, é muitas vezes através da responsabilidade civil que você faz a tal prevenção individual e a prevenção geral no direito penal. Porque a responsabilidade civil impõe um ônus, né? Um ônus econômico ao causador do dano tão grande que isso serve muito mais dentro do caráter preventivo da pena, né, do que a própria pena que ele recebeu. Exemplo claro, um cidadão com sua caminhonete, com seu automóvel, atropela um outro que está ao longo do acostamento, né, e vem a matá-lo. Muitas vezes, cidadão que estava caminhando ao longo da rodovia, pai de uma família pobre, pai de 5, 6 filhos, uma mulher e tal. Ele era o único, né, que trabalhava na roça. A resposta penal para esse cidadão é um sursi, né, preenchido nas condições, Suspensão do processo. sob suspensão do processo, que é muito menos que o sursi, agora é com a lei 90/99, certo? E estamos conversados. Quer dizer, fica praticamente impune, dentro do aspecto penal, né, a resposta a esse crime, que é um crime culposo e de grandes repercussões na vida daquela família. Aí vem a mãe, por ela e pelos filhos, como são pobres, procuram o promotor de justiça, que ajuiza uma indenização ex-delito e que vai cobrar desse cidadão, né, evidentemente não a recuperação da vida dos É bom ser atropelado por gente. Pois é. Não. E aí sim é que esse cidadão vai sentir a dimensão, aí, no
aspecto patrimonial, Das infelizmente, consequências. do ato que praticou. Não vai ser na suspensão do processo, não vai ser num sursi eventual. Eu vi agora na televisão que, para conter, por exemplo, o número de infrações de trânsito provocado por motoristas no Rio, não sei se no Rio de Janeiro, uma cidade grande dessa, São Paulo, Rio, eles resolveram agora as infrações são descontadas da folha de pagamento de motorista. Para ver se eles podiam conter essa onda tão grande, então eles registravam os ônibus trafegando, passando a rua com o sinal fechado. Na questão das penas alternativas, só para voltar, outra vez o Ministério Público. Mas eu vi isso Porque como qual é notícia de televisão. qual é a grande deficiência, a nosso ver, de todo o sistema de prova? Julgamento constitucional, suspensão constitucional da pena, agora a suspensão condicional do processo, a falta de entidade fiscalizadora. Outra vez, o Ministério Público tem que criar uma forma de que ele ou seus agentes ou funcionários colocados exerçam essa efetiva fiscalização. Quem é que vai ver se o cidadão foi prestar serviços de finais de semana? Quem é que vai ver se o cidadão se apresentou nos locais que ele foi assinado na Assembleia? Ao fiscal da lei que compete. Quer dizer, mais uma vez o Ministério Público, como entidade fiscalizadora, tem que se organizar. Exatamente. Eu me lembro do doutor Milton Bussi sempre ter ligado ao projeto Temes, o antigo projeto Temes. Sempre foi um homem interessado nessas questões de execução de pena. Execução da pena tem liberdade porque o sistema de segregação é com fins indevidos. Exato. Agora, o sistema de segregação, do jeito que está, ele é um mal, mas ele não precisaria ser esse mal dessa forma. Desde que, e aí o Ministério Público deveria entrar, né, talvez atuar, desde que a lei de execuções penais fosse cumprida. Porque a lei prevê condições dignas para o cidadão que for condenado cumprir a sua pena, mesmo em regime fechado. A lei, nós sabemos disso, chega a delimitar as características do compartimento onde a pessoa, de salubridade, onde a pessoa será recolhida. O Estado é que não cumpre isso. E, novamente, deveria o direito civil e processual civil socorrer o direito penal, ou seja, com ações civis públicas, cobrar-se do Estado o estabelecimento dessas condições que a lei de execução penal prevê que não são cumpridas. Né? Agora, isso é um trabalho que o Ministério Público faz como formiga, muito solitariamente, e carregando aquele pedacinho de folha para o formigueiro. Mas é um trabalho que a sociedade deve estar colaborando. Ela deve estar, pelo menos, muito claramente informada a respeito disso. Eu me lembro que nos Estados Unidos, em Nova York, tinha a respeito de golpear a comunidade, a sociedade a respeito do problema criminal, tinha um cartaz na rua que dizia assim, é uma fotografia de um revólver, calibre 38, não interessa o calibre, fotografia, uma legenda embaixo, que dizia assim, isso colocado em espaços públicos, né? Por $25, abre o seu próprio negócio. Era o preço do revólver. E isso fazia parte de uma campanha contra a venda de armas ao público. Ao invés de ele gastar o dinheiro. Quer dizer, Com $25 comprava uma arma, você assaltando. por 20, quer dizer, isso chamava, quer dizer, agredia a sociedade quando via isso, porque é exatamente isso que acontecia. O sujeito pagava $25 numa arma e saía assaltando, matando essa coisa toda. Entendeu? Então isso é uma coisa de ferir entre aspas, né, a sociedade para a gravidade do problema. Um outro cartaz que eu vi dizia, aparecia uma mulher num ponto de ônibus, parada no local escuro, sozinha, né? E dizia assim, a legenda embaixo, isso aí já dentro daquela campanha de segurança na rua, né? Dizia assim, o que vai aparecer primeiro? Um assaltante, um estuprador ou o ônibus? Era ponto. Agora sozinha à noite, no ponto de ônibus, em Nova York. Quer dizer, então chamava a comunidade, a sociedade de Nova York, no caso, né? Por grave problema de segurança que é. Porque o Ministério Público, eu estou convencido disso, se ele não tiver o respaldo social nas ações que faz, a coisa não funciona. Como acho também que a única coisa que nos livrará de uma poda inclemente na Constituição, na revisão de 1988, que hoje se faz no Congresso, é o respaldo que até lá tenhamos conseguido na sociedade pelo trabalho que fizemos. Porque se o trabalho que fizemos não tiver tido eco, ou se não tivermos feito o trabalho adequadamente, a opinião pública e nem a imprensa sairá em nosso favor. E nós estaremos novamente sozinhos, e sozinhos corremos sério risco
de sermos derrotados nessa eleição. Então, acho que a nossa grande fortaleza é aquele apelo, é aquele canal que nós sempre tivemos com a comunidade e que começa há décadas atrás no promotor do interior, que abre o seu gabinete, atende aquela fila de pessoas simples que vão lá pretender a questão de alimentos, a briga do marido com a esposa e até a questão da pequena duplicata, da pequena promissória que não foi paga, né? É aquela clínica geral. A nossa ligação com a comunidade começa nesse ponto, há décadas atrás, e hoje se espraia para um universo muito maior. Né? Eu acho que só teremos a força necessária para superarmos esse momento difícil se nós tivermos eco na sociedade que atendemos. Porque se não tivermos atendido bem, né, a resposta nos será dada nessa revisão. Eu não sei se essa era a última. A última foi sobre o memorial, mas queria lembrar também que é necessária a sua opinião sobre a eleição do Procurador-Geral de Justiça pela classe. Essa foi injetada agora. Essa foi injetada. Essa não vai ser colega. Eu acho interessante, porque numa só ele já faz uns 45. Ele faz a prova toda. Uma pergunta só. Ele é um examinador equilibrado. A ideia do memorial, eu particularmente sempre tive essa história comigo, né, intimamente, porque eu sempre achei que o Ministério Público era uma instituição que carecia de formalizar a sua história, era uma coisa dispersa. Né? Nós temos uma história que se esgota em nós mesmos, é uma história que alcança até onde a nossa memória vai, porque a nossa memória é fragmentária, ela pega pedaços da realidade da instituição. Nós temos que somar esses fragmentos, que são as memórias de todos nós, e darmos esses depoimentos. E da soma disso tudo, nós talvez tivéssemos um bom esboço da nossa história. E já perdemos tanto dias antes de estabelecermos esse projeto. Né? Tanta gente de valor, né? Ex-procuradores gerais. Eu cito, por exemplo, agora o falecimento recente, prematuro, do desembargador Eros Gardowski, que nos teria muito enriquecido se em vida pudéssemos tido a oportunidade de entrevistá-lo, e tantos outros. Já passaram tantos. Que já se foram. Né? Eu acho que já veio na 10ª hora esse projeto, mas ainda bem que veio. Eu acho que isso é muito importante. Se nós não sabemos da onde que viemos, né? Talvez nesse projeto histórico a gente consiga responder uma das grandes questões do existencialismo, né? Quer dizer, de onde que viemos? Pelo menos institucionalmente, talvez conseguimos responder essa pergunta, já que individualmente não conseguimos. De onde viemos, quem somos, para onde vamos. Né? Agora, nós nos propusemos a preservar aquele arquivo que tem lá na Casa Rosada, né? Aqueles livros todos, mas parece que já estão sendo providenciados. Já? Felizmente. Então eu fico satisfeito de saber. Está sendo preservada? Já levantamos pelo menos do chão, já pusemos em... Ótimo. Porque aqui no Leão tem um valor muito velho. Já. Agora, eu não encaro, como alguns podem imaginar, que o trabalho do memorial seja fazer arqueologia do Ministério Público. Muita gente até, um pouco de ironia, pensa dessa forma. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo aqui são depoimentos muito vivos, e eu vou dizer, eu tenho a impressão que essa talvez seja a impressão dos componentes da comissão do memorial. Eu, particularmente, me sinto extremamente contente nessas entrevistas, porque tenho oportunidade de ouvir experiências tão interessantes, pontos de vista insuspeitados, tão importantes muitas vezes, a respeito de fases da vida da instituição, e até a própria visão das pessoas a respeito da instituição, que eu dificilmente, em outras circunstâncias, poderia ouvir. Como eu disse há algum tempo atrás, agora, eu tenho sido privilegiado por essas oportunidades de ter contato com pontos da vida da instituição, e o memorial é um desses pontos, onde se tem perspectivas diferentes do que a maioria dos colegas pode ter. Né? Então isso tem sido uma experiência extremamente importante para mim, do ponto de vista pessoal e como promotor de justiça, poder participar dessa comissão e nessa comissão ouvir as pessoas que vêm aqui, e não é só questão de depoimentos. Na verdade, pois nós sabemos, esse projeto é muito mais ambicioso. Né? Nós estamos num levantamento fotográfico, bibliográfico, nós temos pareceres da década de 50, de pessoas que já nos deixaram, de pessoas que já estão aposentadas. Isso é a memória viva do Ministério Público. Não é memória morta, não, é memória viva. Né? Portanto, é um trabalho da maior importância e
que eu disse, quer dizer, talvez tenha vindo um pouco tarde, menos mal que veio. Com relação a essa questão da eleição do Procurador-Geral da classe, eu sei que há uma corrente hoje na instituição que defende que o Procurador-Geral seja eleito apenas pelo Colégio dos Procuradores. Eu tenho perfeita consciência disso, não só porque há conversas muito abertas a esse respeito, mas mesmo que nessa comissão aqui, muitos entrevistados, todos, muitos, se manifestaram dessa maneira, né? E são opiniões, todas elas, respeitáveis. Mas eu acho que não está demonstrado ainda o prejuízo maior que o benefício que esse sistema possa causar. Ou seja, eu quero dizer que se há alguns males que esse sistema possa produzir, os benefícios que ele produz são maiores. Por quê? Em primeiro lugar, por uma questão de coerência constitucional. Né? Quer dizer, nós não podemos ser ditos na Constituição, né, como os guardiões do regime democrático, sem que exercitemos plenamente, internamente, essa democracia. É uma questão de coerência. Né? Quer dizer, eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pelo colégio, o colégio é uma fração muito importante da instituição, mas não é instituição. Não é. Ele tem características de administração superior, como o Camilo disse, ele é composto pelos que mais alto conseguiram chegar na instituição. Eu sei perfeitamente a diferença. Mas sei também... desempenhar uma função representativa. Hã? Ele pode ter uma função representativa da instituição nessa hora, nesse parecer. Poderia, se a lei tivesse determinado que assim fosse. Mas a lei determina exatamente que a escolha seja democrática, no sentido de ser geral. Então hoje há dois movimentos, no sentido de dizer que o promotor não pode disputar, seria uma questão privativa do procurador, é o cargo do procurador-geral, e depois há um outro ponto, uma marcha no sentido de se dizer que o colégio deveria ser o foro eleitoral adequado para isso. Mas primeiro, então eu vejo a questão de consistência, de fundo, que é uma questão de coerência, que diz a... Mas será que no Brasil toda essa escolha do procurador é feita por toda a classe? Ou é feita... Olha, eu até onde estou informado, sim. Não, minha Você pergunta quer... é sobre a posição do Pessoal. entrevistado e sobre a eleição. Não, mas Pois é, agora, o que se critica? Será que todo o Ministério Público do Brasil e todos os estados? Não, mas Adotaram essa não, solução geral? Há um porém que eu gostaria. Parece-me que a sua opinião é que a classe toda vota. É essa. Eu tenho ainda aí duas questões que Mas a derivam opinião dessa. é dela. Para ver a opinião dele. Nesse Essa todo, que é entrariam aqueles que ainda não cumpriram o estágio probatório? Primeira questão. Segunda, a regra universal do voto é votar e ser votado. Nós sempre defendemos que votar pode, votado não. Seria alguém integrante do colégio de procuradores, porque estaria aí, digamos, já maduro, preparado, em condições, teria atingido o estágio máximo para não ser como aconteceria naquele quartel em que o coronel tinha sido da ordem para o general. O promotor que não atingiu o cargo de procurador seria o chefe da instituição. E nessa Constituição hierarquizada como nós estamos, como é que o colega vê esses dois desdobramentos que eu ponho dentro da sua opinião? Tá bom. Bem, então eu primeiro vejo essa questão de coerência constitucional com a norma da Constituição, põe-nos um dever que devemos exercitá-lo internamente para bem podermos fiscalizá-lo externamente. Num segundo ponto, o que se ouve muito em conversas com os colegas, alguns com menos tempo de carreira, outros com mais experiência, né? Mas há uma tônica assim, muito bem, o procurador-geral, o candidato a procurador-geral, ele se expõe muito na campanha. É o que se diz. Por quê? Porque ele chega para colegas sem ingresso de carreira, né? E tem que se comprometer com esses colegas, tem que falar com eles, tem que passar o pires. Essa que é a verdade. E isso cria, para aquele que vai ser o procurador-geral, um constrangimento muito grande. E, ao mesmo tempo que cria um constrangimento muito grande para esse candidato que viria a ser o futuro procurador-geral, dá a esses novos integrantes da carreira a impressão de que são muito mais do que, na verdade, são na carreira. Quer dizer, né? Sufram, né? Em
incha o ego desses novos promotores. Bem, isso é um problema. Isso é um problema que realmente pode ocorrer aqui e acolá. Mas eu não imagino a hipótese de um candidato a Procurador-Geral de Justiça que chegue a um promotor com um mês de ingresso no Estado e que possa propor a esse promotor ou vincular-se a ele de forma a que depois, se eleito for, se sinta constrangido a olhar aquele promotor. Por quê? Porque se nós partirmos para um tipo de proposta clientelista, de atendimento de pequenos interesses pessoais, para captar a simpatia, para obter o voto, realmente nós seremos péssimos guardiões da democracia do Estado, porque a estamos exercendo internamente de uma forma muito equivocada. Mas eu não acredito que isso ocorra, já disse. Permite um pequeno à parte. Não é subestimar os colegas, nós todos fomos promotores de justiça, apesar de promovidos mais tarde, todos nós somos promotores. Não é subestimar os colegas, não é subestimar demais, achar que promotores de justiça venham votar por interesse e se comprometa, que comprometa um procurador-geral de justiça que venha a ser eventualmente eleito. Será que nossos colegas, os promotores, não são homens dignos que fazem concurso, que são selecionados na hora do concurso? Não são eles pessoas como nós mesmos, dignas de estima, de consideração? Bem, eu entendo perfeitamente o que o Dr. Manuel quer, porque já externou esse ponto de vista várias vezes, já conversamos várias vezes a esse respeito. Bom, para resumir a questão, eu acho então, para chegar nas questões que o Dr. Lúcio colocou, eu acho então, em primeiro lugar, que a questão da coerência com o título constitucional que exercemos, há uma questão de que não pode haver constrangimento de um candidato a procurador-geral em procurar qualquer promotor e expor-lhe pessoalmente ou em grupo o seu ideário, porque necessariamente será um ideário que, se for exposto da forma adequada, jamais o constrangerá se ele for eleito. Não vejo dessa forma. Em terceiro lugar, acho que dizer-se hoje, aí eu respondo a questão do Dr. Lúcio, dizer-se hoje que a eleição será pelo colégio, que eventualmente o promotor em estágio probatório não vota, que o promotor não pode disputar o cargo de procurador-geral de justiça, é estabelecer discrimen onde discrimen não há, e onde não há discrimen na própria lei. Quer dizer, nós estamos estabelecendo, nós nesse momento, talvez estejamos não fazendo um trabalho adequado de exegese, diz a lei, porque a lei não estabelece barreira nenhuma, meu Deus. O que nós vamos estabelecer? Qual é, a não ser talvez na vaidade de alguém, qual é o grande prejuízo que houve dessa democracia, exercida até agora de forma incipiente? Nós somos muito novos nisso, pagamos às vezes o preço desse noviciado. Tá? Mas qual foi o grande prejuízo que nos trouxe? Como eu disse, a não ser na vaidade talvez mal ferida de um ou outro. Eu particularmente não vejo hipótese, no sentido prático, de um promotor ser eleito procurador-geral. Nós já tivemos na história, eu não estava na carreira, mas sei bem do que ocorreu, que foi com a beca, por coincidência, foi com a beca desse promotor que foi procurador-geral, que era o Ivan, que eu tomei posse na carreira, porque eu não tinha beca. Então foi com a beca dele que eu tomei posse. E não éramos grandes amigos, mas tínhamos uma relação ditada pelo escritório onde eu trabalhava, que era o escritório do professor Alcides Munhoz Neto. Muito bem, então eu sei perfeitamente que um promotor eleito, procurador-geral, administraria com enormes dificuldades, porque há uma rejeição do próprio colégio, e aí fala-se do conselho, dos procuradores de forma geral, fala conselho, fala... Parece que ocorreu isso. Embora tenha sido um moço brilhante,
Sim, mas há uma notícia histórica, Isso, uma isso, notícia isso, histórica isso, de que até havia alguns boicotes, Foi né? extremamente Exato. traumático. Convocava a Eu vivi reunião do essa conselho, época, os ela conselheiros foi não extremamente não apareciam. Então eu acho que hoje a hipótese do promotor poder ser procurador-geral é mais uma coisa retórica do que de essência prática. Não há nenhum movimento nesse sentido, mas eu acho que o princípio de democracia não se exerce restringindo a democracia, se exerce obedecendo a lei. Esse aqui não é aquele livro de etiqueta social que diz pode, mas não deve. Tem um livro de etiqueta social que diz, o título é esse, pode, mas não deve. Pode, mas não deve. E a questão do promotor em início de carreira, estágio promotório, poder votar, só para concluir, né? Eu acho o seguinte, eu me lembro que a gente não pode impor macacos de início a essas pessoas. Eu me lembro que houve, há muitos anos atrás, um encontro de promotores em Maringá, e era procurador-geral, o atual desembargador Henrique Chanoven César, com que eu tenho uma relação de amizade muito boa e que vem antes do Ministério. Né? E o doutor Henrique, naquela época, então, presidindo um encontro, ele não falou certamente com essa intenção. E eu fiz um pouco de blague ao responder. Mas isso retrata bem essa situação que o doutor se colocou. Ele disse assim, olha, hoje, um dos promotores sentados no Poder Eleitoral, hoje, o Ministério Público faz trabalhos tão bons nos processos que os seus pareceres são projetos de sentença. E eu, naquela ocasião, com todo respeito, disse isso a ele. Respeitosamente discordava da opinião dele, isso fazendo claro, porque eu não me achava um projeto de juiz. Achava que o promotor não era um projeto de juiz. Então eu não podia fazer projeto de sentença. O promotor fazia o trabalho dele como promotor. Mas isso vem de encontro ao que diz o Dr. Russo. Quer dizer, eu acho que o promotor em estágio probatório não é meio completo. Né? Eu acho que seria uma capsu minúscula inominável impor-lhe uma sanção, porque isso é uma sanção. É a perda do direito político institucional do cidadão. É uma subtração. Exato. A oportunidade dele se manifestar, é uma manifestação universal, toda a classe se manifesta, menos ele. Eu acho que isso não tem sentido. E o pior de tudo, seremos absolutamente incoerentes com a nossa proposta de trabalho, de Ministério Público, de restringirmos a democracia dentro do que a própria lei pretende. Eu acho que a democracia está em exercer-se a lei plenamente. A lei assegura esse regime de eleição do procurador-geral sem peias, sem limites. Né? Acho que aqui e acolá alguma pequena reclamação, sim. Que aqui e acolá algum pequeno problema, sim. Mas, como eu disse no início, acho que as vantagens do sistema são muito maiores que os males que ele tem nos trazido. Portanto, por uma questão de matemática dessa natureza, eu sou inclinado a dizer claramente que eu sou favorável à eleição do procurador. Acho que, nesse aspecto, o Ministério Público aprende muito, educa-se muito, institucionalmente. Nós passamos uma fase difícil na época de 64, todos nós aqui sabemos da CGI, aquela história toda. Uma fase muito difícil para a instituição. Né? Foi uma adolescência maldita. E acho que a gente está entrando na maturidade com mais equilíbrio, discutindo muito sempre. Né? Mas com mais equilíbrio, com mais senso de atender as pessoas. Quer dizer que o colega a opinião é que está preso aquele conceito do pode, mas não deve. Pode porque a Constituição hoje faculta que concede amplamente, mas deve sofrer restrições. Por exemplo, o promotor não deve, pode, não deve, mas não deve concorrer à Eu procuradoria. acho que se houver algum colega, acho que isso não vai ocorrer, que não há uma tradição cultural, de cultura de Ministério Público, para que isso ocorra. Sim, mas pode. Os promotores sempre vão entender, até porque vem esse posicionamento. Se você Pode que já tiver. se você perceber a estrutura da instituição, nós vamos ver que tem o colégio, o conselho, o procurador-geral, quando você fizer a corregedoria, a administração superior lá em cima, e nós cá embaixo. Quer dizer, todo mundo é informado a esse respeito, e a não ser que haja uma falência da administração superior, o que eu absolutamente não acredito, não haverá jamais uma candidatura do procurador. Se houver, vai ser uma coisa mais restrita ao terreno folclórico do que
algo com possibilidade de vitória. O senhor compreende? Então, acho que o princípio deve ser mantido, mas não vejo de forma nenhuma a possibilidade concreta disso ser realizado. Não, Diga-se de passagem, não houve nenhum fato desse. No caso do Paraná, nós temos que fazer a verdade, retratar a história. Por exemplo, doutor Newton, O que ocorreu foi o seguinte, candidato à presidência o da secretário de Justiça, Mas o procurador-geral ia ser o Troço de Minas. Era ele. Estava naquela formação do governo, quando então acenou-se com a possibilidade de ser secretário de Justiça, que comandava o Ministério Público. Nessa hipótese, ele indo para lá, colocou um promotor que era de sua inteira confiança, da qual ele tinha amizade muito grande, que era Ivan Rico. Na verdade, foi daí uma colocação por um acidente de que... Sim, mas foi. Mas não, houve a colocação, escolheu como secretário da Justiça, queria ser. E aí jogou o nome de Ivan Rico. Não aconteceu nenhuma vez essa possibilidade. Agora, foi simplesmente um é acidente. o seguinte, o colega está submisso à lei, porque a lei, na sua opinião, a lei é ampla, não estabelece nenhuma restrição, mas intimamente concorda que deve ser assim mesmo, isso. Acho que o princípio é até que a nossa realidade... Não só a observância da lei, mas também um critério que é válido. Sim, acho. Até que a realidade nos prove, não a mim, nos prove a nós todos de instituição, que o princípio democrático dentro do Ministério Público deve ser restrito, deve ser limitado, deve ser cerceado, a não ser que a realidade nos prove isso, né? E se ela nos provar isso, o problema será muito maior do que mudar a lei, porque o problema será, doutor, se a realidade nos provar que não podemos conviver com essa democracia interna, vai nos provar, entre outras coisas, que talvez não a possamos fiscalizar lá fora. Não vai ser só uma questão de reformar a lei. Faz uma pausa. Meu prezado Marco Antônio, agora eu acho que eu vou fazer uma perguntinha. Ele já trabalhou aqui em Curitiba, depois que veio para cá, em todos os lugares. Atualmente está infernizando a vida de médico, em todos os hospitais. Mas já trabalhou em tantos lugares. Essa pergunta mesmo. Primeiro, qual foi dos trabalhos que exerceu, inclusive na corredoria, no de gabinete, na promotoria constitucionais, na promotoria do interior, nas comarcas do interior também? Qual foi o trabalho que mais te agradou como promotor de justiça, como agente do Ministério Público? E se pode nos dizer de fatos pitorescos que teve a sua passagem nessas várias atividades? Bom, das atividades que eu já exerci, com certeza não foi do meu agrado pessoal, né, porque não correspondia a uma expectativa minha, eu fiz por uma determinação. Né? Essas participações em bancas de concurso, eu acho que eu tenho um senso de justiça o mais apurado possível nessas ocasiões, mas isso é extremamente difícil. E mesmo diante do resultado final, você nunca está absolutamente convencido de que deu a cada um o que é seu, como diz aquele princípio. O colega aproveita, o colega já tem experiência de professor, com atividade de magistério. Não é a mesma tarefa, porque como professor a gente está acostumado a atribuir nota e valores. Não, mas digamos assim, as situações são muito diversas, porque uma coisa é o professor reprovar o aluno num bimestre. Esse concurso do Ministério Público implica não uma opção profissional, uma opção de vida da pessoa. Você está determinando sobre a vida dela, quando diz que ela passa ou que ela não passa. Isso é muito mais pesado do que perder o ano ou perder o bimestre. Isso implica numa sobrecarga de responsabilidade, do meu ponto de vista, muito, mas muito grande. E que isso me deixa absolutamente extenuado psicologicamente. Né? Então não é só um trabalho braçal de corrigir milhares de questões dissertativas, isso não é força de expressão, porque são milhares de questões dissertativas na prova escrita. Né? Fora esse trabalho braçal, muito pesado, a esse, que é muito difícil de eu me conciliar comigo mesmo, tento fazer o melhor possível. Portanto, isso é o tipo de atividade que acabo me vendo envolvido, mas não por opção própria, mas por determinação de conselho, que procuro cumprir dentro das minhas limitações da melhor forma possível. Né? Atualmente, por acaso, estou novamente nisso. Bem. Mas eu não quero falar daquelas situações na carreira que de alguma forma me pesam.
porque afinal de contas também não são tantas. Quero falar daquelas, né, que mais me agradaram, porque a pergunta foi nesse sentido, né? Não que me desagradou, me agradou. Né? Ó, o trabalho da corregedoria eu faço isso porque quem fez a pergunta foi o meu corregedor, 2 períodos. Né? E eu vou ser absolutamente sincero nessa resposta, no que tange a questão do tempo que eu trabalhei na corregedoria. Né? O tempo que eu trabalhei na corregedoria me valeu como experiência, evidentemente, profissional. Foi muito bem. Me valeu mais do que experiência profissional, porque pude consolidar, isso aqui é um fato que eu digo fora dessa entrevista, pude consolidar uma amizade muito importante com o Dr. Carício. Né? E isso, para mim, depois dos 40 anos, é contrariar um ditado japonês que diz que o homem nunca vai fazer mais amigo depois dos 40. Né? Eu já conheci o Dr. Carício de antes, mas isso se consolida e vem se consolidando. Isso é apenas uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Mas o trabalho da corregedoria é um trabalho, do meu ponto de vista, que depois de um certo tempo, quem já passou na corregedoria sabe disso, né? Ele intelectualmente não te dá mais muita satisfação, né? Porque ele tem um lado rotineiro, que é um lado que às vezes até chega a predominar, né? São aquelas pilhas de relatórios trimestrais de estágio probatório, são aqueles procedimentos disciplinares que são necessários, mas que não te engrandecem como promotor. Na verdade, você está cumprindo uma obrigação, né, de instruir um procedimento contra o colega, mas não te engrandecem a sua atividade. Né? E há aqueles raros momentos em que você conversa com os colegas sem essas conotações de estágio probatório, de programa disciplinar. E esse momento, o trabalho da corregedoria é bom, mas ele não é a tônica. Não é a tônica. Agora, no período em que o Dr. Carício foi corregedor, havia uma coisa simbólica ali na assessoria, tanto na primeira assessoria como na segunda. Eu sou a única coisa comum entre as duas, que foram feitas por colegas diferentes do circuito, né? Que era o seguinte: nós sempre trabalhamos, a não ser em período de calor insuportável, mas fora isso, nós sempre trabalhamos com a porta aberta. Com a porta aberta. O que é isso? Para nós é um simbolismo, para mim, os colegas que estavam lá. Ou seja, a corregedoria nunca deve ser uma entidade de porta fechada para o colega, reforçando nele a convicção de que é um órgão punitivo, é um órgão de acesso difícil, quando não possível. Portanto, sempre tinha gente ali sentada conversando, a gente que ia, às vezes, até passar o tempo, tomar cafezinho lá, e a gente também trabalhando nesse meio tempo, mas sempre atendemos a todos. Isso aí foi uma marca da gestão do Dr. Carício, que a assessoria dele procurou demonstrar e deixar claro. Até onde a gente foi bem sucedido, isso eu não saberia dizer. Mas estou absolutamente convencido de que a gente estava correto nessa proposta. Né? Cada corregedor tem um estilo. A gente sabe disso. E cada assessoria também tem o seu estilo. Isso que é verdade. Né? Mas então o trabalho da corregedoria foi isso. Foi muito bom enquanto experiência profissional, melhor enquanto pude criar raízes de amizade, não só com o Dr. Carício, mas com todos os colegas amigos, Silvio Vasco, o Dallagnol, a quem eu admirava muito no interior, um amor platônico, assim, pelo Dallagnol, foi um promotor que eu tive muito pouca lida, mas eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Dallagnol, que nascem 2 vizinhos, quando eu vou para lá, numa primeira comarca de imprensa inicial, e ele tinha sido o primeiro promotor, eu sou o segundo na comarca, e eu promotor em Berga, no Ministério Público, novo, inseguro, absolutamente inseguro, vejo nas manifestações processuais do Dallagnol, nas enquetes, nos processos, né, o único rumo que eu tinha para seguir, e foi um rumo que nunca me traiu, quer pela correção dele juridicamente, quer pela figura que ele sempre foi, admirada, respeitada no mesmo sentido. Então, eu tinha essa coisa do Dallagnol, que eu só pude consolidar uma ligação maior quando eu veio trabalhar na corregedoria com o Dr. Carício. Assim como o Silvio Vasco, que é meu amigo particular, porque eu prezo muito, o Clévio. Então, foi uma oportunidade de atar, foi uma oportunidade de ligar-se com as pessoas no sentido afetivo da palavra. E isso é uma coisa impagável. Né? Talvez isso realmente pague o preço daquela rotina, daquelas coisas meio chatas que o trabalho da corregedoria. A corregedoria foi isso, foi bom nesse sentido. Mas eu sou muito crítico na coisa, eu percebo bem que não era absolutamente bom, tinha esse lado bem complicado. Enfim, eu não tenho. Eu acho que ninguém é absolutamente feliz e ninguém é absolutamente infeliz na carreira, né? Há momentos a passar. Mas eu gostaria de fazer, pegando carona na sua pergunta, fazer uma pergunta sobre
essa atividade, uma atividade amena, exercida pelo colega, e que eu tenho curiosidade nesse aspecto, é a respeito do curso no exterior. Esse curso no exterior, no sentido de que o proveito desse curso, o resultado disso, se isso resulta em proveito, e esse proveito se traduz na própria atividade que o promotor vai desenvolver, se isso deve ser estimulado pela instituição, porque eu vejo, por exemplo, eu frequentei alguns cursinhos assim, conferências, eu via muitos advogados da Telepar, não sei do que, Sanepar, que a instituição lá, a empresa, pagava para eles fazerem, e eles frequentam todos esses cursos de extensão. Eles estão sempre procurando se atualizar. E eu acho que o Ministério Público, nessa atividade de atualização, propriamente dita, eu não vejo muito desempenho, nem muito estímulo. Porque já vi manifestações dentro do colégio de procuradores contrárias até à participação do Ministério dos Promotores em cursos estrangeiros, quando eu achava que isso é até indispensável. Nós temos que, pelo menos, certos promotores, certo grupo de promotores deve ser estimulado a ser profissional, e trazer isso aí para depois isso tudo se difundir na categoria. Então eu perguntaria, se simplificando, sobre o proveito disso, o prazer disso proporcionou, e o resultado disso transformado depois na atividade. E se a Procuradoria deve estimular e tem estimulado esse tipo de atividade? Olha, eu vou começar a resposta disso aí usando uma expressão que o senhor pregou agora há pouco. Falou em meia-verdade. A questão do AMI não é uma meia-verdade em relação a esses cursos. É uma meia-verdade, vou explicar por quê. Eu não posso falar por todos os colegas que foram, mas falo pelos que conheço, né, que foram. Eu vou falar de dois. Um é o Paulo Lima Santos, que hoje é procurador, é da minha turma da Faculdade de Direito. Né? E o Paulo foi para a Itália um ano antes que eu. E o que aconteceu? Ele ficou o tempo necessário, um ano e pouco lá, no outro referido, um ano e pouco. E ele volta de Milão, né, e vai descendo assim, de Milão, e vai parar em São Jerônimo da Sé. A viagem dele começa em Milão e termina em São Jerônimo da Sé. Isso na época, isso o Paulo disse, causou um certo, entre aspas, um certo trauma, né? Porque ele não se achou, não apenas valorizado, mas não se achou, entre aspas, explorado pela instituição, pelo tempo que esteve fora e pelo que poderia contribuir aqui quando voltou. Quer dizer, a instituição disse, olha, só com marca essa São João da Sé, sei lá o que foi. Eu me lembro que isso causou um sério... Saiu um ano inteiro, né, em Milão e curso. E foi para São João, começou de avião e terminou naqueles ônibus lá que ia para a Estrada do Sério, que era a estrada eterna, né? Isso causou uma certa amargura no Paulo, causou uma certa amargura. Como não era tão ameno, doutor Rui, que nós temos um colega aqui que foi também, e esse foi meu contemporâneo, só que ele estava em Roma, eu não estava em Roma, que foi o Lineu Kirchner. O Lineu Kirchner, depois de 3 meses, ou alguns meses, enfim, estudando na Itália, ele, que tinha deixado uma namorada aqui, pede ao pai que case com ela por procuração. Isso era tão grande a paixão. Então, solidão. E a solidão. Quer dizer, a coisa não era tão fácil. Para o senhor ter uma ideia, o regime de todos nós, o meu, por exemplo, era um regime de aulas pela manhã diariamente, nos 5 dias da semana. Após a aula, todo o período da tarde, você ia ficar numa biblioteca menor que há, uma biblioteca grande da universidade, uma pequena que fica próximo ao estúdio dos professores, que é a sala de cada um dos professores. E você ficava lá estudando a tarde inteira, porque o professor podia não falar com você durante aquela tarde, mas ele estava onde você estava lá. Quer dizer, havia uma cobrança velada na tua permanência. Até porque a universidade não queria desmerecer o curso com estrangeiros que viessem de qualquer parte da África, da América do Sul, entendeu? E fizessem um mau uso depois do nome da universidade, que teriam feito um mau curso. Então havia uma vigilância em torno disso. Tanto é verdade que eu sempre achava esse curso que eu fiz lá, curso de portugueses, né? Brincando, porque eu já cheguei fazendo o exame. Em geral você faz o exame depois do curso, né? Eu também fiz depois, mas já fiz na entrada. Isso me assustou muito, porque eu não sabia que devia prestar um exame de suficiência na entrada. De língua? De língua.
Depois eu fiz um exame não mais de língua no final, com trabalho, etc., com 2 professores, né? E me deu uma apreensão enorme. Eu, 20 dias, né, instalado, já tinha mudado de apartamento. Imagina se eu não passo no exame, tenho que voltar para o Brasil, autorizado pelo conselho, aquela coisa toda, eu vou dizer o que lá? O que eu vou dizer? Graças a Deus consegui passar, enfim, superei, inclusive, nos exames finais. Muito bem. Agora, o senhor me pergunta qual é o proveito disso. Não, antes de chegar no proveito, só para dizer que a coisa não era tão amena, naquela época, o meu pai recebia por procuração meus vencimentos aqui, uma autorização que eu tinha do Banco Central, ele trocava isso em dólares, esses dólares eram remetidos por um banco brasileiro até um banco em Milão, a Banca Nacional de Banco do Brasil. mas tinha uma agência na época, mas o meu vencimento ia para o banco italiano. Resumindo, eu com o que ganhava no Brasil como promotor, né, passava a vida na Itália como refugiado. Era tanto assim. Era muito baixo o padrão aquisitivo. Portanto, os fins de semana que eu podia viajar, eu não viajava, não tinha dinheiro para isso. Porque eu tinha uma mulher, casado, não tinha filhos, mas devia pagar aluguel de apartamento, devia pagar transporte, alimentação, supermercado. Não tinha carro, a gente ia no supermercado, fazia despesa e vinha em ônibus carregado de sacolas assim, porque o táxi era muito caro e não ficava perto, né? Era uma vida difícil, Ela foi muito boa no sentido de acrescentar uma experiência de muito tempo em outro país, uma experiência de vida e também uma experiência jurídica. Mas não pude, digamos assim, obter desse período que eu morei no exterior aquelas vantagens de turismo, por exemplo, né, de passar a farta em restaurantes, não tinha, isso é absolutamente impossível, né? Então era uma coisa boa, mas com limitações. Mas agora, o pai passava todos os vencimentos? Passava todos os vencimentos. E ainda... Não podia, não era suficiente para o ônibus não ter. Não era. E na hora do retorno, eu tive que financiar a passagem de volta, porque não tinha dinheiro para pagar. Mas, enfim, a questão do proveito, mas eu acho que o grande problema é o seguinte: hoje, os grandes sistemas de direito estão se expondo. Nós vemos as referências para nós, no Brasil, que é o direito alemão e o direito italiano, também na área penal. O direito italiano se aproxima muito do direito anglo-saxão. Essa lei 90/99 é o exemplo cabal disso. Nós não chegamos na barganha do direito americano, que é anglo-saxão, mas chegamos muito próximo disso. E caminharemos para ela, no futuro mais ou menos próximo. Ou seja, há uma interpenetração hoje de filosofias, de escolas de direito penal e do direito de uma forma geral. Nós temos a história da globalização. É uma forma de globalização. Nós temos hoje o direito comunitário europeu, que é um ramo fortíssimo. É o que mais se escreve nas revistas jurídicas da Itália hoje, é sobre o direito comunitário. Nós estamos aqui começando com o direito do Mercosul, que é uma espécie de direito comunitário, com uma virada NAFTA. Quer dizer, isso tudo são ambientes jurídicos que o Ministério Público precisa ter acesso, né? Então isso é muito importante, que ele tenha acesso a essas novas realidades jurídicas. Ele vai ter uma outra visão. Agora, eu acho que o grande enfoque equivocado disso não é impedir o promotor que queira ir estudar fora, estudar, porque ele vai se aperfeiçoar e vai, de alguma forma, engrandecer a instituição quando ele voltar. Agora, a instituição tem que permitir e tem que explorar, entre aspas, esse promotor, esse procurador. Por quê? Porque ele foi estudar fora do Estado do Paraná, pago pelo Estado do Paraná, e ele tem que dar um retorno para a instituição. Ou seja, mas às vezes há um cuidado nisso, porque aqui, por exemplo, chamavam dos italianinhos, como se fosse uma corona de italiano dentro da instituição, que eram privilegiados, que eram favorecidos, contemplados. Nunca houve esse favorecimento. Por quê? O favorecimento... Os peruanos eram distinguidos. Não, o favorecimento pressupõe a figura do padrinho. Nunca houve padrinho. Por quê? Você se inscrevia às suas custas no curso. O curso que eu fiz na Itália era pago por mim, daí outra razão de eu também ter menos dinheiro para sobreviver, né? Era um curso numa universidade católica, que era paga. Eu paguei o curso do meu bolso, né? Quer dizer, então, eu fiz exames, assisti aulas, fiz trabalhos, paguei o curso, paguei as minhas despesas lá, não estava com nenhuma diária aqui da procuradoria, não estava com nenhuma benesse a não ser o meu vencimento, né? Levei a minha esposa às minhas custas, aquela coisa toda. E fiz tudo isso de modo próprio,
sem ter um padrinho, sem ter alguém na universidade que patrocinasse o meu interesse para ser aceito, nada disso. Portanto, eu não posso aceitar esse tipo de observação de que nós éramos privilegiados dos Estados Unidos, não. Cada um foi à luta, né? Foi atrás do que queria, conseguiu. Teve gente que quis ir e não pôde. O atual procurador-geral é um exemplo disso, né? Certamente o que me falava ele é que quando eu retornasse da Itália ele tentaria ir. Uma questão com o procurador-geral da época, não conseguiu, né? Enfim, então essa questão do beneficiado, isso não é correto na voz dessas pessoas, porque certamente estão mal informadas sobre as circunstâncias em que se foi e que se vivia lá, né? Era um pouco de inveja e despeito. Não posso dizer isso, mas certamente má informação, né? Não, que uns foram até injustiçados, estava lembrando o caso do Paulo, que voltou da Europa depois do curso. Não, eu mesmo não me senti injustiçado, mas a minha viagem começou em Milão, terminou em Cornélio Procópio, que é um pouco melhor que São Jerônimo da Serra, né? Mas não acho que a instituição tivesse o dever de proceder diferentemente comigo, né? Naquela época, fui, assumi a minha comarca, trabalhei, fiquei 6 anos lá, até ser promovido para a final. Apenas acho, só deixa eu concluir, apenas acho que a instituição deveria prever que para essas pessoas que vão para fora, elas podem ficar na sua comarca sim, que eu acho que, como diz o doutor Antero, né, em princípio, salvo exceções, o lugar do promotor é na sua comarca, salvo exceções justificadas. O promotor deve voltar para a sua comarca sim, mas ele deve ser compelido a produzir para a instituição, né, em função do que ele fez lá fora. Ou seja, eu escrevi artigos na MP, enfim, eu fiz algumas coisas de modo próprio, não foi exigido porque eu sentia que eu devia essa pequena retribuição à instituição. E foi muito menos do que acho que a dívida que tenho com ela. Por isso que acho que o próprio colégio, que é quem delibera, a instância que delibera sobre isso, deveria estabelecer regras, ou uma orientação, pelo menos, no sentido de aproveitar o conhecimento que esse cidadão vai obter lá fora, às custas da própria instituição, do erário, e depois fica uma coisa muito egoísta. Se você não é cobrado, você pode simplesmente aproveitar apenas para si, né, esse acesso que você teve a uma realidade que aqui não é disponível para a maioria. Né? Fica uma coisa muito egoísta. Eu acho que cabe ao colégio, que é o órgão que disciplina essa matéria, inclusive quem autoriza, né, e depois os relatórios que você deve fazer da viagem, vai à aprovação do colégio, cabe ao colégio ou a quem de Mas direito. houve esse relatório, essas coisas, eles cobraram esse relatório? De mim cobraram. A A única condição, a única obrigação que havia, eu acho que isso é muito pouco, era um relatório com os trabalhos feitos, né, cópia dos trabalhos. Eu me lembro que a minha situação foi relatada pelo procurador, que não era procurador-geral na época, era só o procurador-geral de justiça, que era o doutor Luiz Guimarães, e foi aprovado sem problemas. Né? O procurador na época era o doutor Josafá, quando eu retornei. Mas deve haver. Mas isso não diz nada, isso é uma mera prestação de contas. O que eu estou falando é produzir para fora. Mas deve haver condições para ingressar, para fazer essa inscrição, para poder. Para ter acesso à escola superior. Deve ter condições e postas, Não, assim, hoje, pelo conselho, eu não saberia lhe dizer, porque eu não estou tão mais atualizado. Não, mas na própria E antes universidade. também não tinha? Não, o que se exigia na época que eu fui era uma declaração da escola de garantia de matrícula e uma exposição do que se tratava com isso. Né? Isso foi feito, mas a duras penas. Não tem que conhecer a língua estrangeira, o italiano tem que ter o conhecimento. Nessa sei, época não mais. se exigia o conhecimento italiano. Ah, Não se não. exigia, não sei se hoje se exige. Mas Sim, como é que você vai fazer um Mas para todos os promotores, independente de comarca, Só de trânsito, tudo tudo, como? Mesmo a sociologia. independentemente dos anos, Se quiser ficar 4 meses. Não, a única restrição que eu acho que há é que o promotor em estágio probatório não pode se afastar. A partir daí, facultado a quem queira e possa e demonstre, né, preencha os requisitos, né? Agora, o exame de suficiência de língua eu acabei fazendo lá, porque eu já vinha estudando aqui bem antes, né? Mas não foi exigido nada aqui no conselho. Apenas a declaração de vaga e a exposição do curso, né? Para ver no conselho, naturalmente, a compatibilidade entre o curso oferecido e o interesse da instituição. Claro. E vamos dizer assim, um camarada, uma pessoa que vai fazer um curso, fala, não vem aí com a sumidade. Né? Marco Antônio é uma pessoa, nada mais, ele sempre foi assim, sempre foi um rapaz de estrutura. Né? Mas tem outros aí que foram
que nada acrescentaram. Que vieram Que aqui, nada esqueci, nada. Até nós fizemos esse italianinho, segundo se dizia, era mais no sentido de brincadeira, era da associação. Esses italianinhos, de repente. Ah, o grupo dos italianinhos. Quando os italianinhos querem. Até ali era um promotor aí, Até parecia que era que um mais grupo. falava é ele, que até foi presidente da associação. Parece Ô Marco Antônio, o senhor tem uma visão mais avançada do Ministério Público, uma boa atuação e tal, mas gostaríamos de saber também da sua atuação como promotor público no interior, nas comarcas por onde esteve. Eu acho que isso é interessante. umas perguntas assim, meus parabéns. A minha trajetória no interior como promotor titular era muito reduzida. Eu fui promotor no trânsito inicial de 2 comarcas apenas, que foi 2 vizinhos e Imbituba. Das 2, guardo lembranças nunca. Da imprensa intermediária, eu estive em Paranabaí, Cornélio Procópio, onde vim promovido por antiguidade diretamente por Deus. E como substituto do Poder do Estado, Ponta Grossa, Piranga, Assis Chateaubriand, Guarapuava, né? Por onde deu, eu andei. Além do pitoresco todos. Pois é, que a minha pergunta, ninguém não gosta das minhas perguntas. É interessante aqui, já o Rui Gudo já jogou para a Europa o negócio. Eu quero saber pitoresco. E quero também uma coisa. Não, você falou Eu habilidade. não, quero saber uma coisa também. Eu soube, pode ser intriga, eu acredito que isso pode não ter ocorrido. Mas diz, quando você era promotor, o Cornélio Procópio, que roubaram o fórum e se cumprimentou o ladrão. Isso é verdade. Então, como é? Primeiro esse, então. Esse é bom, isso eu gostei também. Não, o Cornélio sempre foi uma Isso é comarca... concentração de estudos, viu? O Cornélio sempre foi uma comarca trabalhosa, havia algumas épocas especialmente trabalhosas. Apesar de ser uma comarca do norte, tem a fama de ter comarcas mais calmas. E eu costumava trabalhar, às vezes, no final de semana no fórum. E isso deu-se um domingo de manhã. Eu chego no fórum, não tinha absolutamente ninguém no fórum, né? Normal, fechado, tinha chave. E o fórum de Cornélio tem 2 pisos, né? O meu gabinete era no piso térreo. Quando eu entro no fórum, vejo um cidadão descendo a escada, né? Uma distância assim de uns 15 metros, e o gabinete era logo aqui à esquerda. E o cidadão me cumprimenta, bom dia, eu digo bom dia e vou para o meu gabinete. E era o ladrão. Porque pouco depois, porque daqui a pouco... Cidadão educado. Eu fui tomar água, tinha um bebedouro no piso de cima, aí vi a porta do cartório do crime, né, aberta, fui ver se havia algum funcionário, não tinha, aí vi máquina pelo chão, processo pelo lado, aquela confusão toda. Aí que eu fui ver, o sujeito que tinha me convidado, tinha respondido o cumprimento, era um ladrão. Que, aliás, é um dos mais educados, por isso os ladrões são extremamente grosseiros, né, agressivos. Então, esse pelo menos... Mas eu acho que o cumprimento bateu da tua parte. Não, acho que foi ele que começou, mas de qualquer forma, o cumprimento respondi. Né? Você respondeu. Não respondi. Mas eu retrato, então, E ele saiu? E outros, assim. Ele saiu pela porta? Saiu pela porta dos fundos. O juiz era o doutor Aldo Fernandes. Não, o doutor Aldo já tinha saído de lá, não era mais o doutor Aldo. Um outro caso, e esse caso foi até uma questão que não se deve contar, porque já é meio pesada essa história, né? Mas foi um lance de momento, eu estou em 2 vizinhas, minha primeira comarca, e o meu primeiro júri é feito em 2 vizinhos. E era um júri, isso não acontece no primeiro júri, mas no primeiro júri eu vou contar porque é uma coisa um pouco interessante, que demonstra a minha insegurança na época. Era um júri contra, não é correto falar dessa forma, o advogado de defesa era o Jacinto Simões. Advogado experimentado. Muito experimentado, foi deputado, um grande tribuno, um homem muito conhecido na região, era o advogado de defesa. Eram nada menos de 5 réus, porque o júri resultava numa briga de 2 famílias. Então tinha várias mortes, várias lesões corporais. Meu primeiro júri. Eu estudava 2, 3 volumes. Eu cheguei na véspera, a 1h da tarde, da véspera do júri. O júri é no outro dia, 1h, cheguei às 13 horas do dia anterior. Não fiz nada. O escrivão me deu os processos, eu não fiquei no fórum, voltei para o hotel, fui estudar o júri aquela tarde, amanhã, a noite inteira, né? Mas
E o processo não é difícil. Para mim era, naquela altura era. Hoje seria um trabalho pesado, mas... Trabalho pesado, um processo pesado. Pois é. E o primeiro trabalho do júri, né? E o que várias pessoas me perguntaram, pois é, o senhor está assumindo aqui, eu sou o primeiro júri, e eu jurava piamente que não era o primeiro júri. Você Né? não queria passar por Exato, não queria passar por estreante, ainda mais na frente de um advogado experimentado, porque eu imaginava que eu ia ser trucidado com mais facilidade se admitisse o meu noviciado. Né? É. E para meu desespero, a 1h da tarde do dia seguinte, uma envolvia 2 famílias, e júri do Sudoeste é uma das coisas que mais se vê, né, que mais as pessoas vão, coisa. Às 1h da tarde, a hora de começar o júri, um pouco antes, começa a chegar ônibus. 2, 3 ônibus param na frente do fórum, as pessoas lotam o fórum, completamente, casa cheia, e para as pessoas que não conseguiam entrar no fórum, instalou-se um alto-falante na frente do fórum. Eu pedi a prorrogação do júri, adiamento. E no plenário, um microfone da Rádio Educadora de 2 vizinhos, Meu Deus. que transmitia para aqueles que não tinham ido lá, para os poucos que não tinham ido lá. Você se arrependeu de ser promotor? E foi, por coincidência, o júri que mais tempo levou. Ou seja, foi um júri que começou às 13 horas e eu me lembro que eu estava indo para o hotel no dia seguinte, às 7 horas da manhã. Foi um júri que durou a noite inteira. Né? Eu não preciso dizer que eu perdi o júri, né? Foi absolvido, mas eu recorri, o recurso foi provido, foram a novo júri. Na altura que foram a novo júri, eu já não era mais promotor da comarca. Mas essa história do novo Mas o júri, como foi o júri? Não. A experiência do júri. Não, o júri foi... Foi dolorosa ou foi realmente você ficou? Não, foi angustiante. Foi angustiante, uma coisa extremamente difícil. O primeiro júri promotor é uma coisa, né? Você se sente muito cobrado e não se sente muitas vezes à altura dessa cobrança. Mas a história pitoresca, que talvez eu não devesse dizer aqui, que aconteceu no outro júri, na mesma comarca, contra um advogado com quem eu acabei estabelecendo uma certa amizade, que hoje é falecido, Sérgio Zipim, filho do Zipim, do Dário Zipim, aqui de Curitiba, também já falecido, um advogado muito antigo, muito conhecido, né? Pois é, o Sérgio Zipim, hoje também falecido, era advogado de 2 vizinhos. E o Sérgio Zipim era um advogado muito experiente no crime e extremamente esperto. Eles são inteligentes. Manhoso. É um homem que chegava no meu gabinete, uma vez ele chegou no meu gabinete com um par de algemas e me pediu para algemar. Você está ficando louco? Não, mas nem algema. E com as mãos para trás. Muito bem. E eu almejei. Algemei o Zipim com as mãos para trás. E ele ficou falando comigo e daqui a pouco estava solto. Porque uma das coisas que eu desconhecia, vinha saber aqui, que ele era mágico também, né? Ele fazia mágica, essas coisas. Mas o Zipim... Era algemas. Não, era algemas da polícia. Ele abria mesmo. Era uma coisa... era habilidade mesmo. Mas nesse júri aconteceu o seguinte, deu-se assim. Ele era advogado de defesa e tinha uma fama de ser muito bom. E de fato tinha um percentual muito grande de absolvições. Mas era um sujeito extremamente irônico. Já tinha acontecido de eu ver um júri chorar na frente dos jurados, no final da sua oração, o juiz interrompe o trabalho e ele sai dali direto para o cartório do Gasto Piva, que era o escrivão do crime, e dá risada. Eu não entendia como é que ele conseguia essas situações. Exatamente. E aconteceu durante o júri, que nós fizemos lá em 2 vizinhos, que eu estava lendo trecho de um depoimento que determinada pessoa, o réu, né, ou a vítima, teria dito um pouco antes do crime. Tratava-se de uma discussão que aconteceu do crime. E eu, numa certa altura do depoimento, eu digo assim, e nessa altura a vítima, né, dirigindo-se ao seu réu, proferiu um palavrão. O que 2 vizinhos daquela época, nós estamos falando de 1977, no Sudoeste, a gente lembra, né? Ela tem uma formação muito próxima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são pessoas com senso de honra, né? Muito abusados, muito conservadores e tal. E eu, não querendo chocar os jurados, me pareceu no momento que bastava dizer que a vítima tinha dito ao réu na discussão um palavrão. Sem mencionar aquele palavrão. Sem mencionar, até porque havia 3 ou 4 mulheres no corpo dos jurados. E
o Zipin querendo aproveitar e caracterizar bem a ofensa que o réu tinha ofendido, que talvez por aí ele pudesse demonstrar, né, a violenta emoção, alguma coisa assim. Disse, não, Vossa Excelência me surpreende com essa colocação de não querer dizer o que a vítima efetivamente disse para o réu. Eu estou aguardando que Vossa Excelência me diga que palavras foram essas. O advogado de defesa era interessante. E eu, isso não foi preparado, nem poderia ser, né? Eu de um momento olhei o depoimento, fez o silêncio, Aquela expectativa. olhei para o doutor Sérgio Zipin e falei o que a vítima tinha dito. E disse o palavrão. Seu filho da... Olhando para o Sérgio Zipin. O plenário veio abaixo, como se eu tivesse dito isso para ele. E resposta? Aí, A interpelação ficou sem dele. resposta, aí o juiz começa a tocar campainha, e a coisa virou uma galhofa só, né? O pessoal caiu na risada, é como se eu o tivesse chamado daqui. Né? Mas a minha vida... Mas ele entendeu que você estava Não. reproduzindo o texto. mas eu falei como se estivesse chamando a ele. Mas aí Calhou na oportunidade. Foi apenas um lance de momento. Ele pediu a palavra e ele disse, olha, seu filho é disso. E olhando para ele, quer dizer, foi uma coisa... Então foi teatral mesmo. Foi de momento. Isso era impossível de se prever uma situação dessa, né? Bom, e vai por aí afora, houve alguns momentos em que a minha vida de promotor teve algumas coisas desse tipo, né? Mas a minha memória é como os tradutores, né? Tem uma expressão italiana que fala dos tradutores, né? Tradutori e traditori, né? Quer dizer, os tradutores são traidores. A minha memória é traidora, né? Ela não consegue... Não, mas ela sempre enriquece. Eu acho que a memória até ajuda, porque ela enriquece. Às vezes ela acrescenta e tantas vezes acrescenta. muito mais bom. E interessante. Vamos passar outra vez a Marionice? Não, eu acho que já... Já. Marco Antônio, você estava falando, então, eu vou voltar à corregedoria, que realmente foi um tempo, eu acho, que trabalhávamos de portas abertas e colocamos a nossa corregedoria foi mais no sentido de auxílio, de colaboração com os colegas do que propriamente aquela ordem coletiva. Como estamos? E você na corregedoria tem saudade também? Tem, claro que tem. A corregedoria foi um tempo muito importante na minha vida. Você não apaga na tua vida 3 anos de exercício funcional na corregedoria, né? Nem eu quero isso. Na verdade, eu com tudo que faço na vida, tento perceber o lado bom e o lado que não é bom. Na corregedoria, mas tudo aquilo que era evidentemente, né? Isso tudo aquilo que eu falei. E são 3 anos. E tem algum lado pitoresco na corregedoria? Que lembra? Tem alguns inconfessáveis. Corregedor. Pelo aspecto ilícito que a expressão possa dar a entender, né? Do inconfessável, mas que são situações de trabalho, que envolvem outros colegas, e que eu prefiro não mencionar, né? Até porque exporia os colegas, né? E não quero fazer isso, mas certamente que houve. Certamente que houve. Muito bem. Marco Antônio, nós sempre deixamos os últimos momentos dessa fita, que já está terminando, a sua entrevista, que aliás foi muito boa, para que o candidato, ou o entrevistado, fale, nós estamos confusos, assunto, fale sobre o que queira falar, sem qualquer indagação. Então, Bom, eu naturalmente queria cumprir um dever que eu tenho com o óbvio, ou seja, agradecer o convite que me foi dado imerecidamente, isso eu estou plenamente convencido. Mas queria dizer 2 coisas além disso. As 2 coisas são as seguintes. Em primeiro lugar, eu, por uma questão de circunstância, sou o primeiro promotor que é entrevistado por essa comissão ao longo de quase 40 anos. Sou o primeiro promotor de justiça. Todos os outros não tiveram, ou já foram promotores, ou são procuradores, mas promotor mesmo, né? Eu sou o primeiro. E isso, para mim, além de ser um fato extremamente envaidecedor, significa que
essa comissão não está preocupada apenas em ouvir as pessoas de maior relevo, mas também as de menor relevo, como no meu caso. E a segunda coisa, que eu acho que isso aí tem a ver com a minha visão do Ministério Público e que eu queria deixar consignado nesse final das minhas palavras. A gente conversou aqui muito longamente a respeito do papel do Ministério Público, que eu integro, instituição aqui a qual eu sirvo há 20 anos, né? E que faz parte da minha vida, isso é uma coisa que de todos nós, né? Nós temos esse ponto, uma coisa que acaba fazendo parte da nossa vida. Mas eu queria dizer uma coisa que para mim é essencial, que é essa coisa do Ministério Público mais moderno, que é o Ministério Público que vem depois da Constituição, que se tornou moderno por conta da Constituição. Ela é a mãe da nossa modernidade. Ela não foi construída, né, por nós sozinhos, isso foi dado pela sociedade. Né? Então, eu acho que a partir de 1988, para o Ministério Público e para a sociedade de 88, daquela época que nos deu essa Constituição, eu acho que começou uma caminhada. E essa caminhada me lembra muito a história dos judeus, que está na Bíblia. Porque nós sabemos que os judeus passaram uma época em que eram escravos no Egito. Saíram do Egito e rumaram para a Terra Prometida ao longo de 40 anos. Vagaram no deserto, diz a Bíblia, até chegar à Terra Prometida. Eu acho que nós, Ministério Público, mas também muito a sociedade brasileira, tem a ver com essa história dos judeus. Nós saímos do Egito e nós somos a geração do deserto, aquela que vai levar 40 anos até a Terra Prometida. Não vai acontecer conosco, certamente, o que a Constituição promete. Nós devemos ser um meio para chegar lá. Eu só aguardo que tanto o Ministério Público como nós, enquanto sociedade brasileira, ao chegarmos no final desses 40 anos de peregrinação, não descobramos que ao invés de termos chegado na Terra Prometida, voltamos para o Egito. Isso é muito importante para mim. É a minha expectativa e eu trabalho no sentido de que isso não ocorra. É isso que eu tinha. Precisamos afastar, né?